Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos, sou professora de redação e de gramática e hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre a redação para o concurso do Banco do Brasil. Eu já fiz um vídeo, então se você não viu ainda, corre aqui no canal para dar uma olhadinha. E no primeiro vídeo eu trouxe algumas dicas e respondi algumas perguntas, né, principais que eu sempre recebo em relação ao concurso, em especial do concurso do Banco do Brasil, tudo bem? Nesta aula, neste vídeo de hoje, nós falaremos, obviamente, também sobre a redação do concurso do Banco do Brasil, mas agora eu trarei dicas que vocês vão utilizar mais em relação na hora de fazer a redação, ou seja, é mais na hora da prática ali de você começar de fato a sua redação. Por quê? Normalmente, eu sempre falo assim, né? Sempre recebo as dúvidas dos alunos e aí os alunos vêm, na maioria das vezes, com a mesma reclamação. Professora, eu tenho muita dificuldade em começar. O meu problema, na verdade, não é nem escrever uma redação, mas eu tenho muita dificuldade de organizar os meus pensamentos para conseguir, por exemplo, escrever o meu texto. Então, se você tem essa dificuldade de colocar suas ideias em um papel, de dar ali aquele pontapé, digamos assim, inicial para você escrever o seu texto, então esta aula é para você, tá bom? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá. Lembrando, né, essa segunda aula nós temos já uma primeira aula em que eu venho trazendo várias dicas para vocês, beleza? A primeira coisa, né, que eu gostaria de iniciar este vídeo falando com você é dissertação argumentativa. Nunca se esqueça sobre isso, tá? Eu sempre falo assim para os alunos que a primeira coisa quando você vai fazer uma prova de concurso público é você olhar o edital em relação à redação. E você saber qual que é a tipologia que vai ali organizar, né, que vai ser analisado no seu texto. Por quê? Porque quando nós, professores, porque quem corrige a sua redação, o seu examinador, ele é um professor de português, você não pode se esquecer disso, a primeira coisa que ele vai analisar que ele vai olhar no seu texto ali, que ele vai pensar vai ser, bom, este edital, ele falava sobre uma dissertação argumentativa, ou ele falava sobre uma dissertação expositiva, ou ele falava sobre um texto técnico. Então, a partir disso, o examinador ele tem formas diferentes de olhar para o seu texto, elementos diferentes a ser analisados no seu texto. E se você não tem isso, se isso falta aqui no seu texto, na sua redação, é claro que você começa a perder nota, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente pensa é um texto dissertativo argumentativo. O que ele tem, então, de ter ali como característica principal? Eu comentei um pouquinho isso no vídeo anterior, mas eu queria retomar com você. Quando nós falamos de dissertação argumentativa em especial, nós estamos falando principalmente em um texto em que eu apresento a minha tese, ou seja, lembra que a tese é a minha opinião sobre aquele assunto e na sequência eu vou tentar convencer o meu examinador, porque é quem vai ler o meu texto, acerca da minha opinião. Eu sempre digo assim para o aluno, quando a gente fala de dissertação, a dissertação existe, né, como um elemento aqui, vamos dizer assim, como um elemento principal, e ele possui duas ramificações, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. O que difere um dos dois, né, um aqui do outro, já que ambos pertencem à dissertação. Ora, o que vai diferenciar um do outro, você não pode se esquecer nunca disso, é que nós temos a parte do convencimento. Então pensa assim, ó, quando você está conversando com alguém, né? Estamos aqui nós dois batendo um papo e aí você vem falando para mim sobre, sei lá, política, que foi um assunto que acabou de acontecer, né? Nós acabamos de ter eleição. Digamos que você quer me convencer, por exemplo, sobre o seu, né, ali o seu presidente, digamos assim. O que você vai fazer? Você vai tentar me convencer de que a sua opinião, ela é melhor. E o que você vai começar a fazer? Você vai começar a me trazer informações, elementos para comprovar a sua opinião. Então, pegou a ideia? Agora traz isso para um texto, traz isso para escrita. É a mesma coisa. Então, nós temos um texto em que você vai trazer uma informação e esta informação ela vai ter de ser comprovada. Porque você vai ter de comprovar o que você está dizendo com um único intuito, com o intuito de convencer alguém de que a sua opinião ela é verdadeira e que ela deve ser utilizada. Em regra, é basicamente isso o objetivo principal de um texto argumentativo.
Eu sempre utilizo isso como exemplo nas minhas aulas, porque isso começa a ficar mais visual para o aluno, porque tem alunos que são mais visuais, que eles precisam visualizar essa diferença para ele conseguir trazer isso para um texto. Então, se você é assim, pensem sempre. Por exemplo, quando nós temos um apresentador, um âncora de jornal, o que eles estão fazendo? Apresentando uma informação. Aquilo é um texto dissertativo, certo? Quando o âncora ele tá trazendo uma informação, isso é um texto informativo. Se ele dá só a informação para você e aquela informação morreu ali só na informação, tá? Isso é um texto expositivo. Se aquela informação ela veio acrescida de uma opinião, isso aqui é um texto argumentativo. Então, pense que o que você precisa primeiramente fazer no seu texto é trazer a sua opinião e comprová-la. Por isso que eu sempre digo o seguinte, quando o aluno, tá? Isso aqui, assim, principal para o seu texto. Então, quando você vai escrever um texto, você traz a sua opinião, mas você não a comprova, fica ali naquele achismo. Aquilo é um texto que é raso. Então, o seu examinador, ele vai olhar e vai falar assim, tá, ela disse ali a opinião dela, mas cadê? Tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Tá faltando você trazer informações pertinentes para convencer. Então, como é que você faz isso? Trazendo dados estatísticos, apresentando uma pesquisa, apresentando um discurso de autoridade, apresentando elementos prós e contras, desde que você deixe claro a sua posição. Então, por exemplo, tem aqui um tema em que eu vou apresentar temas contra e a favor, mas ao final dessas apresentações eu vou deixar claro que existem mais elementos contra do que a favor, por exemplo, porque isso corrobora para minha opinião, tudo bem? Então, por que você não pode apresentar só temas a favor, contra, por exemplo, e não sair ali, né, não deixar claro para o examinador qual que de fato é a sua opinião, porque isso você fica em cima do muro, tá? Então não tem problema você apresentar informações contra e a favor, desde que você se posicione de forma que eu consiga visualizar se você de fato vê mais elementos positivos do que negativos, tudo bem? Então, todos esses elementos, a exemplificação, a definição, então, por exemplo, eu vou falar sobre internet banking no meu texto. Eu posso trazer, por exemplo, ou na introdução, apresentar a definição de internet banking? Posso. Eu posso trazer essa definição, por exemplo, lá dentro do meu parágrafo de desenvolvimento, com o intuito de comprovar algo que eu vou dizer na sequência, com o intuito de trazer exemplos? Claro que pode. Então, tá vendo como que eu vou construindo o meu texto? Então, isso é uma dissertação argumentativa e você precisa ter muito claro isso na sua cabeça, que se você não apresenta estes elementos, não vai ficar muito bom, tá bom? Além disso, um texto, lembre-se que ele deve ser o quê? Estruturado. Texto, né, vem do latim ali de texto, de tecer. Se a gente pega o significado de texto, a gente tem o significado de tecer. Tecer informações, tecer de costurar. Então, se eu venho costurando a minha ideia, essa ideia ela deve ser costurada a partir de quê? A partir de elementos coesivos, que nós chamamos, inclusive, a Cisgran-Hill, um dos elementos de análise da redação dela, além da argumentação, além do desenvolvimento do tema, é também o uso de elementos coesivos, tá? Coerência ali e coesão. Por quê? Porque o seu texto, ele precisa estar conectado, ele precisa estar amarrado. E como é que a gente amarra essas ideias? A gente amarra por meio de conectores, ou a gente também consegue amarrar a partir de pronomes, tá? Porque os pronomes, eles não só retomam uma ideia, como eles também conseguem ali evitar repetição. Então, todos os elementos que trabalham a progressão textual, ou seja, trabalha para que o seu texto seja fluido, né? Eu começo a ler ali, aquele texto ele vai fluindo, não existem quebras. Já pegou um texto que você vai ler assim, ou o seu texto já é assim, você lê e aí parece que você tá brincando separou partes do texto ali, eles não estão conectados, só são períodos soltos.
isso traz problema de articulação de ideias, tá? Então, isso também te prejudica. E isso não permite que exista ali uma redação, tá bom? Então, o seu texto ele deve ser amarrado. Letícia, só os parágrafos? Não, os períodos também. Então, tudo ali, todas as ideias, períodos e parágrafos devem ser amarrados. Por exemplo, você tá lendo um texto. E aí o segundo parágrafo começa assim, ó, em contrapartida. O que você sabe? Que aquele parágrafo, o que ele vai fazer? Ele vai se opor ao anterior. Como é que você sabe disso? Você sabe disso por meio do significado, digamos assim, daquele elemento coesivo. O seu examinador, ele também sabe disso. Então, aquele em contrapartida, quando o examinador leu, ele já falou assim, opa, a partir daqui, este aluno, este candidato, vai trazer uma informação, por exemplo, que se opõe ao que foi dito anteriormente. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, aqui no texto. Observe o seguinte. O que você tem que deixar claro no seu texto, então? Tem que trazer argumentos, mas você também tem que apresentar elementos, o quê? Elementos coesivos, tá? Letícia, em relação aos argumentos, eu sempre consigo, por exemplo, apresentar uma informação ou contra ou a favor, né? Isso aqui é uma dúvida que os alunos sempre trazem pra mim. Fala assim, professora, mas caiu um tema na minha redação e eu fiquei meio assim, porque eu não consegui ali, né, falar que eu era contra ou falar que era a favor. Todos os temas, eles me permitem isso? Claro que não. Então, por exemplo, feminicídio. Tem como você ser a favor? Não tem como você ser a favor. Então, tem alguns temas mesmo que eles não vão permitir que você seja contra ou que você seja a favor. Então, o que você vai fazer? Ou você vai ser somente contra ou somente a favor. Você vai apresentar elementos que corroborem ali a sua opinião. Tudo bem? Agora, há, por exemplo, temas em que eu consigo, né, me posicionar contra ou a favor, e aí é claro que você vai dar de fato, a sua opinião, tá bom? Agora, tem temas que nem te permitem isso, até mesmo porque você acaba, por exemplo, indo contra o que a gente chama de direitos humanos, né? Acho meio difícil cair algum tema, assim, para o Banco do Brasil, algum tema que seja tão polêmico, por exemplo, feminicídio, essa questão, mas já fique ciente disso, tudo bem? Beleza? Por exemplo, eu falar que, como no último concurso do Banco do Brasil, caiu um tema sobre educação, em relação à pandemia, né? Os efeitos da pandemia para a educação. Aí, digamos que você escreva assim na sua redação que a pandemia não trouxe nenhum efeito negativo para a educação, para o desenvolvimento, né, dos alunos. Tem como você escrever isso? Não tem, tá bom? Então, a depender do tema, não tem como alguns elementos você apresentar, tá? Exatamente porque você vai contra ali uma lógica, tudo bem? E há temas, por exemplo, que você acaba se colocando, inclusive, contra a relação dos direitos humanos, como, por exemplo, dizer que eu sou a favor do feminicídio, tá? Eu sou a favor do homicídio, sou a favor do, né? Então, tá vendo que há temas ali que não tem jeito, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Você vai apresentar temas, né? Argumentos ali contra ou a favor, mas pra você que às vezes tá pensando, professora, e aqueles temas? Já fica aqui a resposta, beleza? Tranquilo? Então, apresente elementos coesivos, o que a gente chama de intra e interparágrafos, tá? Intra e interparágrafos, ou seja, entre os períodos e entre os parágrafos. Então, estes argumentos aqui, lembra que ele serve, né, para validação de ideias, tá? Ideias ali que vai ser para comprovar a sua tese. Fechou? Então, é para isso que a gente apresenta estes argumentos que devem ser comprovados. Lembra lá como a comprovação ela é feita por meio de dados estatísticos, pesquisas, discurso de autoridade. Você pode trazer definição, que é o que a gente fala que é o conceito, de colocar aqui, conceito. Você pode trabalhar, por exemplo, a questão de período histórico, né? Períodos históricos, que eles funcionam como se fosse uma linha do tempo, e aqui quando a gente trabalha, a gente faz uma comparação. Por exemplo, digamos que
caia um tema que venha falando sobre questões de pagamento, ou a modernização do banco, aí você vai falar que, sei lá, 10, 15 anos, a gente não tinha as formas de pagamento tão modernas assim. Aí você pode falar da questão que antigamente, para pagar uma conta, a gente tinha que ir direto ao caixa, né? Então, o que você está fazendo? Você está pegando ali um período histórico, um momento que nós tivemos, que aconteceu de fato, fazendo ali uma comparação dos dias atuais, que você vai falar, por exemplo, do Pix, tá? Então, isso aqui é uma comparação, a gente faz uma comparação histórica, períodos históricos, tá? A gente consegue fazer isso com tudo, né? Então, sei lá, vou falar de Revolução Industrial, vou falar de Segunda Guerra, claro que vai depender do tema, né? Então, a gente consegue fazer essa utilização, e todas as vezes que nós utilizamos um período histórico, a gente utiliza principalmente com o intuito de fazer comparação. Então, é bem legal, tá? Além disso, a gente pode fazer também quando a gente vai trazer aqui a validação, eu também consigo trazer contra-argumentos, né? Porque a gente vai apresentar ali o pró e o contra. Lembra de se posicionar, tá bom? Então, são alguns meios que a gente consegue fazer esta validação aqui. Então, são preceitos básicos que a sua redação, ela precisa ter. Fechou? Tranquilo? Então tá. Vamos voltar aqui agora, porque eu vou falar com vocês em relação ao que a gente chama de brainstorming. Letícia, o que é um brainstorming? Quando a gente fala de brainstorming, se a gente vai traduzir, ele vem com a ideia de tempestade de ideias, né? Se a gente vai traduzir para o português. O que é essa tempestade de ideias? Eu sempre falo para os alunos que o brainstorming, ele é ótimo de ser utilizado, mas ele é para ser utilizado antes de você começar o rascunho, exatamente porque ele é uma organização dos seus pensamentos. Quando os alunos vêm para mim e falam assim, nossa, professora, eu tenho muita dificuldade em organizar os meus pensamentos porque eu nunca sei como começar a minha redação. Eu me perco, acabo falando a mesma coisa nos 2 parágrafos de desenvolvimento, eu nunca sei começar. Então, eu sempre digo assim, ó, uma organização textual, ela é importante para que o seu texto, ele fique, óbvio, né, organizado, mas que ele também não fique repetitivo, para que você saiba exatamente o que você vai apresentar dentro do seu texto. E você sabe disso a hora que você começa a organizá-lo. Então, assim, tem aluno que já vai logo para a folha definitiva. E eu sempre falo, cuidado com isso. Porque se você não é um aluno experiente na redação, você ir para uma folha definitiva, isso é arriscado. Porque se você erra, o que você faz? Nada, né? Não tem o que fazer. Então, ou tem aluno que vai pro rascunho e aí você rabiscando, escreve um parágrafo e fala assim, não gostei, rabisca o parágrafo, faz outro parágrafo. Eu sei que você já fez isso, né? Todos nós já fizemos isso em algum momento. Isso é natural. Então, para evitar isso, nós fazemos o quê? Nós fazemos o brainstorming, que nada mais, nada menos é do que uma organização em relação ao que você está escrevendo. Então, vamos lá. Aqui na tela comigo, ó. Eu trouxe um tema pra gente, inclusive, testar isto, né? Então, olha aqui o meu tema. A digitalização dos bancos e aumento dos crimes cibernéticos. Toma cuidado, porque a Sesgran Rio, ela é campeã nisso, tá? Ela traz 2 elementos para você no tema. Se você for olhar aqui, eu estou falando de quê? Eu estou falando de digitalização de banco, mas eu também estou falando de aumento dos crimes cibernéticos. Tá vendo que aqui no meio tem o meu ezinho? Esse ezinho aqui, ele é chamado de conjunção aditiva. Eu sei que você já estudou isso. Quando nós falamos, né, que tem aqui uma conjunção aditiva, a banca está trazendo 2 elementos para você. Qual que é o problema? Tem aluno que às vezes acaba perdendo nota em uma redação porque ele fala, por exemplo, só da digitalização dos bancos, ou ele fala só do aumento dos crimes. Ele não fala dos 2. Então, o texto, a gente fala que acaba sendo tangenciado, né? Você falou de uma parte do texto e você não desenvolveu aquele texto de forma completa. Então, você acha que se a sua nota ela vai ser completa? É claro que não. Não há motivos para o seu examinador te dar nota máxima. E aí, qual que é o problema? O problema é que, às vezes, esse aluno vem pra mim e fala assim, professora, eu queria um recurso. Não tem como. Não tem como. Porque como é que eu vou
pedir um aumento de nota para o examinador, sendo que o examinador trouxe 2 elementos para serem discutidos na redação e você só trouxe um, tá? Então, assim, existem 2 formas de você trabalhar essa questão de temas que trabalham 2 elementos. Inclusive, a César Hill também gosta de trabalhar elementos assim, prós e contras. Então, elementos positivos e negativos. E aí, o que eu faço quando a banca me traz ou 2 elementos, ou ela me pede assim, ó, elementos positivos e negativos, prós e contras. Quando a banca, ela já te pede isso, te dá 2 elementos para serem trabalhados, então, obrigatoriamente, você deve trabalhar os 2 elementos. Quando a banca pede para você só pró e contra, o que eu faria? Eu deixaria, claro, na introdução, se existem mais elementos prós ou mais elementos contra, porque ali eu já deixaria claro a minha opinião. E nos parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu apresentaria um elemento pró, né, ou o contra, tanto faz, e no parágrafo seguinte eu apresentaria o outro. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu apresentaria o pró, e no segundo, o contra, e na conclusão, faria a retomada dos pontos principais para dizer assim para a banca, né? Olha, de tudo que eu apresentei, de fato, tá vendo que, de fato, existem mais elementos prós, como, de fato, é minha opinião, tá? Seria basicamente isso. Quando a banca traz, isso falando dos prós e contras, tá? Quando a banca traz 2 elementos a serem trabalhados, então, digitalização dos bancos e aumento dos crimes cibernéticos, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar os 2 elementos do meu texto. Aí, vamos lá. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Ou eu posso trabalhar, por exemplo, um parágrafo que eu não acho que fica tão bom assim, tá? E um parágrafo você pode trabalhar a digitalização do banco e o aumento dos crimes cibernéticos, ou você pode trabalhar as 2 informações como um todo, trabalhando tanto a questão da digitalização dos bancos e dizer assim que, olha, com a digitalização dos bancos, houve um aumento do quê? Dos crimes cibernéticos. E aí você pode trabalhar para comprovar, de fato, essa informação em 2 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? São maneiras que você pode desenvolver aqui no seu texto, e aí fica a sua maneira, da forma que você prefere discorrer no seu texto, tá? Mas por que eu trouxe aqui, então, este tema para vocês? Eu trouxe esse tema, então, pra gente conversar. Claro, já fica um tema para você testar, treinar, para você treinar um tema, tá? Um tema que pode vir cair, que pode ser cobrado na sua redação. Lembrando que no último concurso, a César Hill não trabalhou nada ligado, por exemplo, a crime cibernético, né? Mas hoje, inclusive antes de vir para essa aula, eu tava lendo o blog do Banco do Brasil, inclusive se você quiser entrar lá para você dar uma olhadinha, você vai perceber que que o blog vem cobrando, tratando sobre esses assuntos. Além disso, a Febraban, tá, também vem trabalhando constantemente esses assuntos, beleza? Letícia, o que é Febraban? Federação Brasileira de Bancos, tá? Eles também têm um blog, inclusive, sempre vem assuntos ligados a isso. Você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, é indispensável que você entre no site da Febraban e também no blog do Banco do Brasil para que você leia assuntos relacionados, obviamente, a banco. No último concurso, nós tivemos um assunto relacionado a banco, mas lembre-se que a César Hill, ela também ama assunto de sustentabilidade, tá? É uma característica da banca, inclusive pode vir, sim, sendo cobrado um assunto sobre sustentabilidade no seu concurso, como foi no último, tá bom? Então já fica aí essa dica. Mas vamos lá, que eu quero conversar com você especificamente sobre brainstorming e como que você faz. Em regra, vamos lá, eu te dou, né, a banca vai te dar um tema, e o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, lá no cantinho da sua prova, você vai escrever o que você sabe sobre a digitalização dos bancos e aumento dos crimes cibernéticos. Você não precisa fazer nada muito estruturado e muito chiquetoso, não. Não escrever, por exemplo, períodos completos, não. Faz em palavra-chave mesmo, sabe? Faz ali um asterisco e escreve na frente o que você sabe sobre este assunto. Então, olha só. O que a gente pode dizer aqui sobre a questão do aumento? Vamos começar com o aumento dos crimes cibernéticos, porque eu acho que fica até mais fácil. A gente pode dizer, porque a digitalização dos bancos, eu não sei, né? Mas vamos por partes, né? Aumento dos crimes cibernéticos, vamos lá.
A gente pode dizer, por exemplo, que o aumento, ele começou quando? Ele começou na... Deixa eu te fazer mais bonitinho. Deixa eu abrir uma tela nova aqui para vocês. A gente pode dizer que primeiro você poderia começar definindo crime cibernético. Oh, meu Deus. Crime cibernético. Então, você pode trazer a definição disso. Essa definição, ela pode ser utilizada tanto na introdução, como, por exemplo, num parágrafo de desenvolvimento, a depender do que você vai trazer. Então, olha só, coloquei aqui crime cibernético, o que que é, né? Colocar a definição. É um elemento que você pode trazer para o seu texto, tá? E aí, Letícia, o que é um crime cibernético? Crime cibernético é quando o alvo, né, é o meu computador ou o meu telefone, algo que esteja ligado à internet, e que eu utilize esse meio, então, para cometer um crime, né? Então, por exemplo, eu venho roubando dados bancários de uma pessoa para cometer um crime. Então, isso seria um crime cibernético, tá? Então, além disso, eu posso trazer aqui, ó, a depender do que eu vou fazer, eu posso trazer a definição de crime cibernético e eu posso aproveitar. Lembra que eu falei pra vocês? Definição é ótimo, é perfeito você trazer definição, porque ele é um elemento, ele é um validador de argumentos, tá? Só que o que eu posso fazer também? Eu posso deixar mais rico meu texto, dependendo do parágrafo que eu vou fazer. E aí aqui eu posso fazer o quê? Eu posso trazer exemplos. Tá vendo como que eu vou construindo meu texto? Claro que isso aqui não é ainda um texto, tá? Mas eu vou já dizer pra você o que a gente vai fazer com esse monte de informação que eu vou colocando aqui. Então, eu vou trazer exemplos. O que eu poderia dizer, por exemplo, pra você que é um crime cibernético? Eu posso falar que é fraude de identidade. Letícia, eu vou trazer exemplos. Quantos que eu preciso trazer? Preciso trazer 5, 6? Não precisa, tá, gente? Esse é um erro muito comum em redação. Tem aluno que acha que quanto mais exemplos ele colocar, melhor é. E na verdade não é assim. O que eu preciso? Eu preciso trazer alguns exemplos e esses exemplos precisam de fato ser eu não sei se vocês conseguem ouvir, né? Mas a Mel tá chorando. Então, só ignore o chorinho, tá bom? Então, fraude de identidade, eu venho trazendo exemplos que comprovem, de fato, o que é um crime cibernético. Eu não preciso trazer muitos. Porque o meu examinador, ao ler os meus exemplos, ele vai perceber, de fato, o que esse candidato tá falando, tá comprovando o que ele vem trazendo, tá comprovando ali a definição dele, tá bom? Então, a fraude de identidade, a gente poderia falar, né, quando então as informações pessoais aqui são roubadas e usadas. A gente pode falar do roubo, por exemplo, de dados financeiros, né? A gente pode falar de um crime novo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a extorsão de crimes cibernéticos, né? Porque antes eu extorquia a pessoa aqui, eu ligava pra ela e falava assim, vem cá, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma informação importante sobre você. E se você não me contar, sabe as suas fotos, eu vou jogar na internet. Ou eu vou contar pro seu marido. Agora não. Agora o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo o que a gente chama de extorsão cibernética, né? Ou seja, eu peço dinheiro. Extorsão cibernética. Eu peço dinheiro para impedir um ataque, né? Um ataque ameaçado. E às vezes esse ataque tá ligado justamente à própria questão de banco, a próprias informações pessoais da pessoa, tá bom? Então, aqui eu coloquei 3. Eu vou deixar 3 porque já é o suficiente, por exemplo, pra gente aqui trabalhar com a exemplificação dentro de crimes cibernéticos. Se você quiser, por exemplo, aprofundar em um, então eu vou colocar aqui, ó, 3, eu vou falar sobre fraude de identidade, roubo de dados financeiros e extorsão cibernética. E aí, se você quiser colocar ainda no seu texto uma vírgula e colocar uma oração adjetiva para explicar essa extorsão cibernética, melhor ainda. O que você vai fazer? Extorsão cibernética. Colocou ali uma vírgula e vai acrescentar assim, que é um crime novo que veio com a modernização dos bancos ou modernização de transações bancárias, alguma coisa assim, tá? Então, você aprofunda ali a informação, tá? Eu preciso fazer isso nos 3, Letícia? Não. Se você quiser fazer isso só em um, beleza. Se não quiser fazer nenhum também, tranquilo. É só pra você deixar quanto mais rico ali o que você vem trazendo de informação, beleza?
Então, disse aqui sobre o primeiro, a questão de definição de crime cibernético. Seria um elemento para você colocar, seja na sua introdução, para você começar definindo, tá, o parágrafo ali de introdução, trazendo a definição do que é crime cibernético, que eu acho que ficaria bem legal. Você poderia dizer também que deixa eu pegar aqui, né, a digitalização dos bancos, ó, que a questão de digitalização dos bancos cresceu. E cresceu nesses últimos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas ela cresceu muito durante os bancos, cresceu na pandemia. Isso poderia ser, por exemplo, uma maneira de você, inclusive, fazer o link. Então, você vai dizer assim pro seu no seu texto, né? Olha, a digitalização dos bancos, ela cresceu na pandemia. E também, se a digitalização dos bancos cresceu na pandemia, quem cresceu também? Cresceu também os crimes cibernéticos. Por quê? Porque, obviamente, que os criminosos começaram a observar que estava tendo uma crescente, porque a gente não podia sair para o banco, os bancos estavam fechados. E a transação, então, era feita por onde? Porque a gente não parava de pagar conta, de transferir dinheiro, isso era feito por onde? Pelo celular. Então, eu começava aqui a fazer, né, a transação pelo meu celular e aí, é claro, né, que os criminosos perceberam isso e a crescente, então, tanto da digitalização como dos crimes, ambos tiveram uma crescente durante a pandemia, tá? Então, aqui eu vou colocar a digitalização dos bancos. Deixa eu colocar aqui, né? E crimes cresceu na pandemia, tá? Só que você tem que comprovar isso, lembra? Não basta você dizer. Então, a gente tá colocando palavras-chave porque depois a gente vai escolher o que a gente vai trabalhar, por exemplo, em cada parágrafo, tudo bem? Então, eu tenho que apresentar dados. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que a digitalização cresceu 36% na pandemia, porque 36% dos brasileiros criaram uma conta num banco digital durante a pandemia, justamente por causa da facilidade que os bancos digitais têm. Então, Nubank, Inter, né, acho que aquele C6, salvo engano, que é o nome do outro banco, todos eles cresceram muito durante a pandemia, justamente por quê? Por causa da facilidade. Eu não preciso ir até um banco, então tudo que eu consigo resolver pela internet. Tem mais facilidade, tem, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Então, tem mais facilidade, por exemplo, em ser atendida, em resolver problemas do que o rigor que um banco tradicional tem, né? Então, cresceu 36%, né? Os brasileiros ali abriram uma conta no banco, segundo quem? Segundo o IPEC. Quem que é o IPEC, Letícia? É a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas o Pix, ele nasceu aonde? Ele nasceu durante a pandemia. Ele nasceu em novembro de 2020. Inclusive, se vocês quiserem também utilizar isso como exemplificação, perfeito, tá? Então, a digitalização dos bancos cresceu 36% segundo o IPEC. E o Pix, para comprovar de fato essa crescente dessa digitalização, dessa crescente em relação ao banco de transações, ela nasceu durante a pandemia, que foi em novembro de 2020, beleza? Além disso, o que a gente ainda pode colocar? Em relação aos crimes, que eu falei para vocês que cresceu durante a pandemia, a Febraban, que eu acabei de falar para vocês sobre ela, Febraban, que é a Federação Brasileira, então, de Bancos, segundo ela, houve uma crescente de 80 não. Segundo a Febraban, os crimes, né, os estelionatos cresceram 179% durante a pandemia. Agora, além disso, caso você queira trazer mais exemplos para o seu texto e dizer quais foram os crimes que cresceram durante a pandemia, e aí essa informação é pela TransUnion,
a gente tem, eles fizeram tá, um ranking de crimes que cresceram durante a pandemia. Então, a gente tem o phishing, que é o roubo de dados pessoais. Nós tivemos golpes de vendedores terceirizados em site de varejo. Então, eu vou colocar aqui golpes de vendedores. Fraude envolvendo caridade. Fraude envolvendo caridade. Todos esses crimes, né? A gente tem uma infinidade. Golpe de desempregados, fraude em relação ao envio de produtos, golpe em relação principalmente ao benefício do governo, né? Meu Deus, como isso teve golpe. Então, aqui o que você fez? Você fez como se fosse um esqueletinho da sua redação. Poderia ser, por exemplo, que aqui eu colocasse mais 3 elementos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, de tudo que eu coloquei aqui, o que eu quero usar na minha redação. E eu vou indicando na minha redação o que vai ser o quê. Então, por exemplo, eu fiz um esqueminha. Claro que uma redação você vai fazendo mais rapidinho, né? Não é pra demorar tanto assim. É que aqui eu vou colocando e a gente foi conversando. Uma dúvida que os alunos sempre me perguntam, Letícia, você colocou aqui, digamos que eu coloque aqui que a digitalização dos bancos cresceu 36,4% e esse foi o dado que o IPEC soltou. Eu preciso, na minha redação, ser tão específica assim, dizer que segundo o IPEC, não precisa, tá? Por que não? Porque o examinador, ele sabe que nós não somos um computador. Então, isso, inclusive, é uma dúvida que eu sempre recebo dos alunos. Professora, eu preciso, como que eu vou me lembrar? São tantos temas. Acalma seu coração, meu filho. Relaxa, a banca ela não acha que você é um computador e ela nem quer isso de você. Então, digamos que lá na hora da prova você não lembre exatamente os dados e não tem problema. O que você vai colocar? Cerca de tantos %. Então, Letícia, mas na hora eu não sei se quem colocou, se quem falou foi o IPEC, se quem falou foi o Febraban, também não tem problema. Em algum, porque o que não pode? O que não pode é você sair por aí falando que, sei lá, foi um site que fala sobre, sei lá, que mede gravidez, sei lá. O que isso tem a ver com banco? Nada. O que não dá é pra você fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Agora, o site, ele fala sobre poluição do ar e você colocou que o site de poluição falou, o site de sustentabilidade falou sobre coisa de banco. O que não dá é isso. Agora, Febraban fala sobre questões de banco, o blog do Banco do Brasil fala sobre, óbvio, né, sobre essas questões de banco, de golpe, de crimes cibernéticos. O IPEC fala também porque ele é um medidor, né? Então, são todos órgãos, digamos assim, que trabalham com essas questões. Então, o que não dá é você sair por aí falando que um site que não tem nada a ver com o assunto falou. Agora, se você fala que sites que estão de fato relacionados ao assunto falou, tá tudo bem. Ninguém tá esperando que você seja uma máquina. Então, não lembrou da porcentagem, cerca de. Não lembrou especificamente. Quem que é melhor ter falado? O IPEC ou o Febraban? Poxa, o Febraban, né? Então, manda lá que foi o Febraban, entendeu? Então, assim, você leu sobre o assunto, mas você não tem certeza de quem que falou, você não tem certeza da porcentagem. Não tem problema, tá? Desde que você, de fato, esteja relacionado ao assunto. Beleza, agora vamos lá. Falei aqui, então, sobre, trouxe aqui alguns elementos. O que você vai fazer na sua prova? Bom, você já elencou aqui alguns termos, né? Fez aqui um esqueletinho. O que você vai fazer? Isso aqui eu vou trabalhar, então, na minha introdução. Na minha introdução, eu vou começar a minha introdução trazendo uma informação, né? Uma definição do que é o crime cibernético. Depois, lá no meu desenvolvimento de número 1, eu vou falar que a digitalização dos bancos cresceu 36% de acordo com o IPEC e que cresceu durante a pandemia. E que, além disso, né, aí isso aqui vai ser, por exemplo, lá no meu desenvolvimento 1. E aí, lá no meu, e você vai falar que teve também, como a digitalização dos bancos cresceu, justamente por causa da pandemia, cresceram também os crimes. Aí você vai explicar no D1
por que que a digitalização dos bancos cresceu na pandemia, né? Então, cresceu por quê? Cresceu porque a gente não podia ir ao banco e tal, e aí você vai falar, então, que houve uma crescente também em relação aos crimes. Vai terminar o seu parágrafo de desenvolvimento 1, por exemplo, falando sobre isso. O que que você vai apresentar no seu parágrafo de desenvolvimento 2? Você vai falar mais sobre as questões dos crimes e vai trazer exemplos, por exemplo, foi ótimo, né? E vai trazer exemplos sobre quais eram esses crimes, e aí você pode trabalhar como, Letícia? Trazer talvez uma história, alguma informação que você sabe a mais. Como eu disse para vocês da questão, como a gente trabalhou a questão da pandemia, né, e como a gente estava falando dos benefícios do governo, você pode inclusive relacionar os crimes com os benefícios do governo. Então, aprofundar nessas questões de crimes e o porquê que isso tem a ver com a digitalização do banco, e você faz uma conclusão, tá? Então, observem que a questão de crime cibernético, o tema que eu trouxe para vocês, não tinha como, por exemplo, ser a favor ou contra. É uma realidade, tá? Agora, eu pergunto para vocês, e em relação à conclusão? Em relação à conclusão, você pode trazer uma solução? Crime cibernético é um problema? Questões de segurança são um problema? São. E aí você poderia trabalhar, inclusive, a relação de solução de problema, não voltado, talvez, para a empresa, mas também voltado para a questão do próprio usuário. Então, o que o usuário pode fazer para evitar que seja vítima de um golpe, tá? E aí você pode colocar ali as soluções. Então, por exemplo, não clicar em links, né, de pessoas que você não conhece, não dar informações para, mesmo que a pessoa do outro lado, seja de uma ligação, seja de uma mensagem no WhatsApp, porque, inclusive, a relação de empresa-cliente, né, banco-cliente, cresceu na pandemia, inclusive se tornou agora um atendimento via WhatsApp, né? Que antes nós não tínhamos tanto isso forte. Então, falar que o banco não procura o cliente ali, não manda mensagem pelo WhatsApp, não pede informação. Então, todas essas questões de como que um cliente poderia se blindar, digamos assim, em relação ao crime, tá? Então, esses aqui são elementos. Então, hoje, para falar com vocês, eu trouxe tanto um tema que já fica aí para vocês escreverem sobre, como também para falar sobre esta organização, que é a minha dica principal, que a questão da organização, de fato, ela ajuda. E aí, agora, eu mando para vocês. O que eu gostaria que vocês fizessem? Aqui eu trouxe algumas ideias, claro, bem rapidinho pra gente só bater um papo sobre o tema e pra gente falar um pouquinho de brainstorming, mas agora pra você, o que eu gostaria que você fizesse, eu quero que você tente fazer isso na sua casa. Me fala se você alguma vez já usou brainstorming, se você conhecia, e se você não conhecia ou se você nunca utilizou, tente utilizar na hora de você escrever a sua redação. Eu quero saber de você se de fato isso melhora na hora de escrever, tudo bem? Bom, e é claro que eu te convido mais uma vez para fazer parte do meu grupo do Telegram, porque lá eu trago sempre temas inéditos e muitas dicas para você que está se preparando para concursos públicos. Espero que você tenha gostado. Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje nós falamos mais um pouquinho sobre o concurso do Banco do Brasil. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.